Então, na minha agenda, eu organizo os meus prazos, os meus compromissos, que tem um dia específico para acontecer, com ou sem horário. Enfim, eu posso, por exemplo, no dia 10 de novembro, na aula das 10 horas, ter que apresentar um artigo para o meu professor. E, bom, eu não vou querer chegar no dia 10 sem nada feito, né? Então, antes eu preciso providenciar várias coisas. Eu posso querer tirar dúvida com o professor, posso ir atrás da bibliografia básica, vou ter que escrever, vou ter que formatar, enfim. Várias ações que eu tenho que providenciar para garantir que até o dia 10 tudo esteja pronto. Mas onde eu vou gerenciar isso? Na agenda? Não, né? Aí entramos no nosso segundo tipo de ferramenta, que são gerenciadores de tarefas. Então, todas aquelas tarefas que eu descobri que eu preciso fazer com relação àquele meu artigo do dia 10 de novembro, eu vou colocar aqui no meu gerenciador de tarefas ou na minha lista de tarefas. O David Allen, do método GTD, ele chamaria esse artigo de projeto. Ele define como projeto tudo aquilo que envolve mais de uma ação, mais de uma tarefa. Então, quando a gente diz projeto, não é bem projeto de vida, sim, uma coisa grandiosa. Pode ser coisas mais simples, como trocar uma lâmpada, que na verdade, a princípio, a gente pode até olhar e achar que é só uma tarefa, e aí a gente nota lá na nossa lista como trocar lâmpada. E aí aquilo fica por dias, meses, e depois a gente descobre que na verdade o nosso próximo passo não é bem trocar a lâmpada. Se a gente for destrinchar melhor, a gente vai descobrir que talvez a gente precise primeiro comprar a lâmpada, depois talvez pegar a escada emprestada e aí sim trocar a lâmpada. Então fica a dica: se você tem alguma coisa que tá enrolando para fazer, tá demorando demais para ser concluído, veja se você está definindo direito o seu próximo passo. Às vezes você precisa pegar aquela tarefa e destrinchar em partes menores, definir direito cada ação. Aí você vai perceber que as coisas vão desenrolando melhor, porque você definiu exatamente qual é o seu próximo passo. Então, nós vamos listar, a gente vai precisar registrar essas ações em gerenciadores de tarefas ou em listas de tarefas, né? Como eu disse, tem vários aplicativos e inclusive você pode querer usar uma simples caderneta de papel, fica a seu critério. Aqui eu trouxe como sugestão o Todoist, um aplicativo que você pode baixar no seu celular ou pode também acessar pelo computador. Aqui você pode ir colocando o que precisa ser feito, né? Então eu posso vir aqui e acrescentar que eu preciso ler o artigo A. Então, eu vou colocar que eu quero fazer isso hoje e adiciono aqui ler o artigo A na minha lista de tarefas. E aí, quando eu finalmente ler o meu artigo, eu posso simplesmente vir aqui e ticar como concluído. Quando eu incluo um evento, eu posso colocar uma recorrência nele. Então, eu posso incluir aqui, ler 3 páginas do livro tal. E aí, para esse evento, eu posso querer colocar uma recorrência. Então, eu posso todo dia querer ler 3 páginas desse livro. Então, eu posso colocar aqui todo o dia. Então, todo dia ele vai me lembrar dessa ação. Eu adiciono essa tarefa. Então, ela vem aqui para a minha lista
hoje já li minhas 3 páginas, eu marco aqui, e amanhã ela vai novamente aparecer na minha lista. Uma outra coisa legal é que você também pode atribuir contextos. Então, por exemplo, quando você estiver na rua, você pode querer ver sua lista de coisas que você só pode resolver quando estiver na rua. Então, eu entro aqui, eu tô aqui na rua, o que eu posso resolver? Eu posso calibrar os pneus, eu posso comprar o arroz que acabou, ou às vezes eu tô em casa. Então, tem coisas, o que eu posso resolver aqui? Então, eu posso tomar minha vitamina, molhar a planta, enfim. Dependendo de onde você está, você pode ou não resolver certas coisas. Então, às vezes você tem tempo, você está disposto, disposta, mas você às vezes não está no ambiente certo. Né? Não adianta você estar no trabalho querendo resolver coisas da casa, não adianta estar em casa querendo resolver coisas que você só pode resolver na rua. Então, esses contextos, eles facilitam essa divisão, né, de tarefas. Claro que, assim, no início você não precisa se preocupar muito com essas divisões, né? Você pode simplesmente deixar a sua lista aqui com tudo que você precisa fazer hoje. É um recurso que facilita, principalmente quando a sua lista vai ficando muito grande, né? Então, tem várias ações, e aí esses contextos facilitam a sua visualização. Você também pode querer criar outros tipos de contextos, né? Variando conforme a sua necessidade. Você pode, por exemplo, querer dividir as suas tarefas por tempo, né? Essa tarefa aqui eu consigo resolver em 5 minutos, essa tarefa aqui eu consigo resolver em 15, e essas tarefas aqui eu só posso resolver se eu tiver mais de 1 hora. Né? Também é uma forma de divisão, mas que no início você não precisa ficar muito se preocupando com essas divisões. À medida que for surgindo a necessidade, você pode ir criando as suas próprias categorias.